assertiva, o motivo pelo qual nós construímos uma nova base de submarinos e um novo arsenal de guerra na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, eu vou usar essa foto via satélite, para que vocês entendam de uma forma mais assertiva o que motivou a Marinha do Brasil a investir tanto dinheiro nesse projeto. O que você está vendo na tela agora é um mapa via satélite da cidade do Rio de Janeiro. Só para vocês se localizarem, aqui está a Baía de Guanabara, tá? Essa aqui é a entrada da Baía. Aqui fica a cidade do Rio de Janeiro, que vem da Baía de Guanabara até aqui a Baía de Sepetiba, que é essa área aqui. Aqui é Restinga de Marambaia. Aqui é a cidade de Niterói. E aqui você pode ver a zona sul do Rio de Janeiro. Copacabana, Ipanema Leblon, São Conrado, Barra, Recreio dos Bandeirantes e aqui Mangaratiba. Ok? A nossa primeira base, digamos assim, oficial de submarinos, ela foi criada na cidade de Niterói, na ilha de Mocanguê. Nesse ponto aqui. Exatamente nesse ponto. Ela é acessada pela ponte Rio-Niterói. Todos os marinheiros que trabalham lá e submarinistas que trabalham na base em submarinos utilizam a ponte Rio-Niterói para chegar até o seu local de trabalho. A manutenção sempre se deu no arsenal de marinha do Rio de Janeiro, de todos os submarinos. Essa região do Rio de Janeiro ela foi escolhida historicamente e estrategicamente para abrigar a nossa flotilha. Aí você pergunta por quê? O Rio de Janeiro está a meio caminho, tanto norte e nordeste, quanto do sul do país. Fora isso, o Rio de Janeiro também, nessa região aqui, historicamente, sempre teve muitos estaleiros. Ou seja, muitos diques secos, muitos metalúrgicos, muitos soldadores acostumados a trabalhar com projetos de grande monta. Então, apesar de ser bem diferente trabalhar em manutenção de um submarino, ficava mais fácil você adaptar essa mão de obra às necessidades do que desenvolver do nada um soldador sem experiência do trabalho naval, capacitar essa pessoa para trabalhar em um submarino. Então, historicamente, foi escolhido por isso. Estrategicamente, também foi escolhido pelo mesmo motivo. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro, ela sempre foi cercada por bases militares. Aqui você tem a Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Aqui você tem Forte Copacabana e várias outras fortificações. E aqui no fundo, aí, na Ilha do Governador, você tem a base aérea do Galeão. Ou seja, você tem uma área extremamente fortificada para prover a defesa da flotilha brasileira. Essas bases de submarinos, assim como o arsenal de marinha, seriam alvos prioritários de qualquer país que desejasse invadir o Brasil ou entrasse em guerra com o Brasil. Então era necessário você ter uma possibilidade de defender essas bases de uma arma tão importante no cenário mundial, desde a Primeira Guerra Mundial. Só que a época em que foi construído tanto a base quanto o arsenal de marinha, essa área era menos povoada. Ou seja, era mais simples e mais, digamos assim, secreto você sair com um submarino pela Bahia. Aqui no Rio de Janeiro e em Niterói existem prédios muito elevados. Existe um tráfego naval muito grande. O arsenal de marinha, eu mesmo já vi várias vezes as portas do arsenal de marinha abertas e já vi os submarinos recebendo manutenção lá dentro. Isso uma pessoa civil passando em um meio de transporte público. Várias vezes passando pela ponte, eu já vi os submarinos entrando e saindo da Baía de Guanabara.
porque o acesso à ilha de Mocanguê é feito pela ponte Rio-Niterói, e os submarinos, para saírem da Bahia, passam pela ponte e saem por aqui. Então, para dar mais privacidade à construção e manutenção de nossos submarinos, assim como as rotinas dos nossos submarinos, seria necessário deslocar a base de um local tão densamente povoado para um que desse mais privacidade. Principalmente se você fosse construir nesses locais submarinos nucleares, assim como proceder à manutenção desses e, o mais importante, a troca de combustível desses submarinos nucleares. Você não poderia fazer numa área tão densamente povoada, principalmente por regras internacionais. Se acontecesse um acidente qualquer nessa área, além do acidente ambiental, além de você contaminar milhares, milhões de pessoas, você praticamente poria em risco a própria economia da nação. Por quê? Como eu falei, essa área aqui é cheia de estaleiros. A base da indústria naval brasileira está no Rio de Janeiro. E da indústria petrolífera também. Daqui saem todos os trabalhadores das bacias de Campos, do pré-sal. Todos os instrumentos para aquelas plataformas de petróleo saem por aqui. Chegam de navio, chegam de avião, são alocadas, os técnicos chegam no local e os navios arcam para a bacia de Campos ou para o pré-sal, onde seja. Então você ia destruir, literalmente falando, economicamente o Brasil, caso houvesse algum acidente numa troca de combustível dos nossos submarinos nucleares, que vai ocorrer de forma mais frequente que nos submarinos de outras nações. Isso já foi dito até mesmo pelo almirantado brasileiro. Então foi-se criada uma nova base. Essa nova base, ela está localizada aqui, no município de Itaguaí, bem distante do centro do Rio de Janeiro, havendo assim privacidade necessária para tanto a construção, quanto manutenção, quanto a própria saída dos submarinos para as patrulhas. Também existe uma área muito grande para você construir um dique seco sob rocha, que é o que submarinos nucleares necessitam. Esses diques secos dos submarinos nucleares, eles têm uma construção específica. Na verdade, eles devem ser construídos para resistir a terremotos, furacões e até mesmo tsunami, sem danificar os submarinos que estão ali dentro, devido ao risco de vazamentos radioativos. Aí você pergunta, mas aqui você tem um aparato defensivo grande. Que aparato defensivo existe aqui na Baía de Sepetiba, no meio do mato, no Rio de Janeiro? Aí que você se engana. Aqui, a 35 quilômetros, apenas 35 quilômetros da base, existe a base aérea de Santa Cruz, onde vão ficar vários aviões Gripens alocados para proceder à defesa das nossas instalações e das fábricas. Nessa região aqui, ela é militarizada. Existem bases militares onde podem ser alocados sistemas antimísseis, dando efetivamente uma proteção maior à nossa base do que teríamos aqui no Rio de Janeiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, na entrada da Baía de Guanabara, nesse ponto aqui, foi afundado um submarino alemão. Logo na saída da Bahia, mais ou menos nessa região aqui. O que impediria um submarino vir lançar mísseis, por exemplo, como o Harpoon ou o Exocet Block 3, aqui da boca da Bahia, para atacar o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e a base de Mocanguê, que estão bem próximos à entrada da Bahia. Ao contrário de Sepetiba, que tem uma distância bem maior e espaço suficiente para você fazer a instalação de muitos equipamentos defensivos, além de ter uma base ao lado, praticamente, da base de submarinos, não atrás da base, dando um pronto atendimento à defesa de qualquer.
Assim, amigos, eu explico o motivo pelo qual foi construída uma nova base de submarinos e um novo arsenal de marinha. As bases de Mocanguê e o arsenal de marinha do Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, eles vão ser desativados em 2022. Estão sofrendo, nesse momento, os últimos reparos, os IKL-209. Quando finalizarem esses reparos, eles serão todos eles deslocados para a base de submarinos de Itaguaí. Eles ficarão lado a lado com os nossos novos submarinos da classe Riachuelo. E essas bases vão ser desativadas. Toda a nossa flotilha ela vai ficar concentrada nessa região, assim como o submarino nuclear. E toda essa região aqui, no seu entorno, vai sofrer um aumento gradual de armamento defensivo para defendermos de forma efetiva essa base, tanto quanto a mísseis que possam ser lançados por submarinos na nossa costa, quanto por aviões que tentem bombardear a base ou até mesmo lançar mísseis contra a base. Então teremos Gripens e teremos vários meios antiaéreos posicionados estrategicamente nessa região para dar o combate necessário.